Olá, eu me chamo Rayana e neste trabalho estarei falando sobre o diagrama de Ellingham e suas aplicações em materiais. Os tópicos abordados ao longo do trabalho serão energia livre de Gibbs, definição do diagrama de Ellingham, leitura e interpretação do diagrama de Ellingham, formação de óxidos e, por fim, aplicações do diagrama de Ellingham em materiais. O conceito de espontaneidade está diretamente relacionado com fatores entálpicos que estão relacionados com o calor liberado ou consumido em uma reação, onde sabemos que se ΔH for maior que zero, a reação absorve calor, ou seja, ela é um processo não espontâneo. E se ΔH for menor que zero, a reação libera calor, sendo considerado um processo espontâneo. E o conceito de espontaneidade também se relaciona com fatores entrópicos, que estão relacionados com a dispersão de energia de um processo, ou seja, a desordem do sistema, onde sabemos que se ΔS for maior que zero, a desordem do sistema aumenta, ou seja, é um processo espontâneo. E se ΔS for menor que zero, ocorre um aumento na ordem do sistema, sendo este um processo não espontâneo. Tanto a entalpia quanto a entropia são funções de estado, e o conceito de espontaneidade pode ser relacionado com uma outra função termodinâmica que abrange tanto os fatores entálpicos quanto os entrópicos, que consiste na energia livre de Gibbs, que é válida em situações onde a pressão e a temperatura são constantes. A função de Gibbs é dada de forma geral pela equação 1 e suas variações apresentadas em 2 e 3. Visto isso, o conhecimento sobre a energia livre de Gibbs e sua variação torna-se essencial para o estudo de uma reação química, para saber se a reação será termodinamicamente possível ou não e até quando a reação vai prosseguir. De modo geral, é conhecer como e quanto a reação irá evoluir em certas condições até o sistema atingir um estado de equilíbrio, quando a energia livre de Gibbs é igual a zero. Para facilitar a interpretação das análises termodinâmicas, Ellingham, em 1944, publicou uma reunião de informações referentes à variação de energia livre de substâncias em seu estado padrão em função da temperatura para a formação de óxidos a partir de metais. O estado padrão mais empregado na termodinâmica segue as seguintes especificações. No estado sólido, o estado padrão é o sólido puro na sua forma mais estável à temperatura considerada. No estado líquido, o estado padrão é o líquido mais puro, e no estado gasoso, o estado padrão é o do gás com a pressão parcial igual a 1 atmosfera. Esse diagrama é bastante usado para o entendimento de reações que ocorrem em processos metalúrgicos, como, por exemplo, no estudo de processos de extração e ou refino de metais. Dito isso, o diagrama de Ellingham consiste em uma representação gráfica dos valores da energia livre de Gibbs para uma determinada reação, de acordo com a equação 4, onde a energia livre de Gibbs é dada pela variação da entalpia em condições padrões, menos a temperatura vezes a variação da entropia em condições padrões. O sobrescrito zero refere-se a todos os componentes da reação considerados no estado padrão. De acordo com essa equação, prevista por Ellingham, a função é linear e ainda verifica-se uma forte influência da temperatura na energia livre de Gibbs. Para determinar o valor de ΔH, basta prolongar a linha que representa a reação química de interesse até tocar o eixo das ordenadas, que seria o eixo Y, e com isso o valor de ΔH será o valor da energia livre de Gibbs quando a temperatura for igual a zero. E o valor de ΔS pode ser determinado calculando a inclinação da reta
e multiplicando o valor encontrado por menos 1. É importante observar que, para as reações de formação de óxidos metálicos, um reagente gasoso é consumido e, por isso, o valor de ΔS será negativo. As inclinações das retas de formação dos diferentes óxidos metálicos são todas positivas, pois os óxidos metálicos se tornam menos estáveis à medida que aumentamos a temperatura. Isso justifica o emprego de altas temperaturas quando se quer promover a redução de um óxido. Na figura 2, são apresentados os valores de ΔH para duas diferentes reações de formação de óxidos. Podemos observar que, diferente da formação dos óxidos metálicos, a formação de monóxido de carbono aumenta o número de espécies gasosas, e dessa forma o valor de ΔS será positivo e, consequentemente, a inclinação da reta será negativa. Para muitos dos óxidos, em uma dada temperatura, há uma mudança na inclinação da reta, que corresponde às temperaturas de transformação, que são as temperaturas em que ocorrem mudanças de estado físico do óxido ou do metal, ou ainda para aquelas temperaturas onde ocorre uma transformação de fase do metal. Essa mudança na inclinação pode ser explicada pelo fato de que, ao atingir a temperatura de fusão do metal ou do óxido, o valor da entropia sofre um aumento brusco. Para o caso de mudanças de fase, podemos observar que, se a mudança de fase é a fusão de um dos reagentes, o valor de ΔS assume um valor menor, que indica que a entropia dos reagentes aumenta e, consequentemente, a inclinação da reta que representa a reação vai aumentar. Na figura 3, podemos verificar isso para o caso da reação de formação do óxido de zinco. O ponto indicado pela letra B é o ponto de ebulição do zinco metálico. Assim, podemos dizer que o termo T∆S da equação que foi apresentada nos slides anteriores, conhecida como equação 3, altera significativamente o valor da reação em questão. A entalpia de ebulição do zinco metálico pode ser obtida prolongando as retas até que as mesmas toquem o eixo Y. E a diferença entre os valores de ΔH será o valor da entalpia de ebulição do zinco. Com isso, podemos afirmar que, quando a inclinação da reta aumentar, algum dos reagentes fundiu ou entrou em ebulição. E quando a inclinação da reta diminuir, algum dos produtos fundiu ou entrou em ebulição. Os diagramas de Ellingham são representados por retas, pois a entropia e a entalpia possuem uma variação muito baixa em relação à temperatura. Com isso, podemos iniciar o entendimento do diagrama de Ellingham conhecendo as reações representadas pelas equações 5, 6 e 7. Na equação 5, verificamos que há um mol de gás nos reagentes e um mol de gás nos produtos, o que significa que a variação da entropia será praticamente zero. E aplicando esse valor na equação 3, nós vamos ter que a energia livre de Gibbs será igual à variação da entalpia, caracterizando uma linha horizontal representada pela linha 1 no diagrama de Ellingham. Na equação 6, verificamos que há 3 mols de gás nos reagentes e apenas 2 mols de gás nos produtos, o que significa que se está passando de um estado com mais desordem para um estado com menos desordem. Portanto, há uma perda de entropia. Aplicando essa condição na equação 3, nós vamos obter que a energia livre de Gibbs será igual à variação de entalpia mais T vezes a variação da entropia. Assim, a linha que representa essa reação no diagrama de Ellingham será ascendente. Na reação representada pela equação 7,
nós verificamos que há 1 mol de gás nos reagentes e 2 mols de gás nos produtos, o que significa que estamos aumentando a desordem, ou seja, nós estamos aumentando a entropia. E aplicando essa condição na equação 3, nós obtemos que a energia livre de Gibbs será igual à variação da entropia menos T vezes a variação da entropia. Assim, a linha que representa essa reação é dada pela linha 3 no diagrama de Ellinger e apresentará um direcionamento descendente. Com as representações gráficas das equações 5, 6 e 7, nós podemos compilá-los em apenas um gráfico, representado pela figura 7, onde poderemos avaliar as relações termodinâmicas entre as 3 reações. Os diagramas de Ellinger são geralmente utilizados para representar a oxidação dos metais, conforme a reação apresentada pela equação 3. Nessa reação, verificamos que há 1 mol de gás nos reagentes e nenhum mol de gás nos produtos. Portanto, há uma perda de entropia. Aplicando essa condição na equação 3, nós obtemos que a energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia mais T vezes a variação de entropia. Assim, as linhas que representam as reações de obtenção dos óxidos metálicos a partir dos seus óxidos, no diagrama de Ellinger, geralmente vão apresentar um direcionamento ascendente, como é representado na linha 4. Para entendermos a aplicação dos diagramas de Ellinger, tomaremos como exemplo as reações de oxidação do níquel e do silício, representadas pelas equações 8 e 9. Na figura 9, verificamos que em todo o intervalo da temperatura no eixo X, a linha que representa a reação de oxidação do silício apresenta-se abaixo da linha que representa a reação de oxidação do níquel. Isso significa que a reação de oxidação do silício é mais espontânea que a reação de oxidação do níquel, pois é observada através do intervalo de energia livre de Gibbs no eixo Y, que apesar de ambas serem espontâneas, que a reação de oxidação do silício ocorre com mais facilidade do que a reação de oxidação do níquel. Essa avaliação é geralmente aplicada na metalurgia extrativa, com o intuito de se avaliar os métodos de obtenção dos distintos metais. Para exemplificar, consideraremos a uma temperatura de 1000 Kelvin, onde a energia livre de Gibbs para a oxidação do silício é de menos 750 kJ, enquanto que a energia livre de Gibbs para a oxidação do níquel é de menos 300 kJ. Se o nosso objetivo é a obtenção do níquel, então nós devemos inverter a reação representada pela equação 8, ou seja, nós vamos reduzir o óxido de níquel. Então, se somarmos ambas as equações 9 e 10, nós vamos ter a equação 11. Como a reação resultante apresenta um valor de energia livre de Gibbs menor que zero, então ela é espontânea. Com isso, podemos dizer que para obtermos níquel é possível utilizar o silício como agente redutor. Toda essa avaliação demonstra que para obtermos um determinado metal representado por linhas localizadas na parte superior do diagrama de Ellinger, podemos utilizar metais cujas linhas estão localizadas na parte inferior do diagrama de Ellinger. Outra conclusão é que quanto mais baixa estiver localizada a linha de um metal, mais fácil será a redução dos metais com as linhas localizadas na parte superior do diagrama de Ellinger. Portanto, através dos diagramas de Ellinger, verificamos que para reduzirmos metais como níquel, cobalto, cobre e zinco, podemos utilizar como redutores o titânio, o alumínio, o magnésio e o cálcio. Além dos metais, cujos diagramas de Ellinger se representam na parte inferior do gráfico, verificamos que também poderíamos utilizar carbono como agente redutor de diversos metais, dependendo da temperatura que aplicamos ao processo produtivo. A reação de oxidação do carbono, gerando monóxido de carbono,
como já mencionado, possui um direcionamento descendente. Também verificamos no diagrama de Ellingham uma grande quantidade de linhas representando os diversos metais, que cruzam a linha que representa a oxidação do carbono, o que indica que o carbono é um excelente candidato para reduzir distintos metais. Na figura 11, identificamos as diversas linhas com letras representando hipoteticamente alguns metais. Nos processos metalúrgicos podem haver uma mescla de dois metais, como A e D. Portanto, os seus óxidos serão representados por AO e DO, respectivamente. Nesse caso, a mescla dos óxidos desses dois metais pode ser representado apenas pela soma dos dois óxidos, ou seja, AO mais DO. Assim, o carbono poderá ser utilizado para reduzir seletivamente o metal A, já que a temperatura de redução do metal A será T1. Entre as temperaturas T1 e T2, ocorrerá a redução do óxido AO pelo carbono, sem que haja a redução do óxido DO, que se manterá na sua forma de óxido. Em temperaturas maiores que T2, o carbono reduzirá ambos os óxidos. O gráfico do óxido tende a ser o mais comum e vai ser destacado aqui por sua aplicabilidade a processos de tratamento térmico. O seu diagrama e suas variantes ajudam a escolher o melhor agente redutor para minérios diversos no processo de extração de metais. A disposição das linhas correspondentes às reações de formação dos óxidos metálicos nos diagramas de Ellingham representam a afinidade dos distintos metais pelo oxigênio, ou seja, na parte inferior do diagrama estão localizados os metais alcalinos e alcalinos terrosos, principalmente o cálcio e o magnésio, indicando que são os metais mais facilmente oxidados na atmosfera por todo o intervalo de temperatura indicado no diagrama, e, consequentemente, os mais difíceis de se obter a partir de suas matérias-primas oxidadas. Nessa região do diagrama também encontra-se o alumínio. Na região intermediária do diagrama estão localizados outros metais que formam óxidos muito estáveis e difíceis de se decompor, como o silício, titânio, vanádio, manganês e o sódio. Na região superior do diagrama estão localizados os metais de maior interesse industrial, como ferro, cobre, chumbo, zinco, estanho, níquel e cobalto. Os óxidos destes metais apresentam uma menor complexidade em seu processamento. Em uma região mais acima do diagrama aparecem os metais nobres, que apresentam uma reatividade perante o oxigênio muito baixa, ou em alguns casos nula, como é o caso do ouro, prata e platina, e por esse motivo encontra-se na natureza no estado elementar. Alguns metais são reduzidos diretamente a partir de seus óxidos, pois o principal mineral portador do elemento metálico é um óxido, e por isso a principal etapa no processo de produção desses metais consiste na redução desses óxidos. O ferro, o manganês, o cromo e o estanho são exemplos de metais em que o principal mineral portador do elemento metálico é um óxido. Então, em vista de tudo que foi discutido, nós podemos utilizar o diagrama de Ellingham como uma ferramenta na metalurgia extrativa, para prever os efeitos de atmosferas, impurezas e entender seus impactos no material tratado. Além disso, esses diagramas permitem analisar a viabilidade termodinâmica na síntese de diferentes óxidos e sua estabilidade, permitindo a sua comparação. Portanto, eles servem como um importante referencial teórico para a síntese por combustão de metais. Sendo muito utilizado, ele foi estendido para sulfetos, cloretos, carbetos, nitretos, entre outros, pois é de simples utilização. A redução de óxidos de metais com carbono, por exemplo, para formar metais livres reduzidos é de imensa importância
industrial nos altos fornos de redução de minérios de ferro, e os diagramas de Ellingham indicam a menor temperatura na qual a reação vai ocorrer para cada metal. Essas foram as referências utilizadas na construção deste trabalho. Obrigada pela atenção.